Olá pessoal, nós estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba, em frente a esse mar lindo, e eu estou aqui aproveitando para gravar para você o nosso quinto vídeo sobre o que é marketing, as filosofias mercadológicas vencedoras ao longo do tempo. Logo depois da nossa vinheta nós vamos começar, aguarde aí um pouquinho, enquanto eu estou ouvindo aqui as ondas do mar baterem, eu vou contar para você sobre essa que é considerada a menor filosofia de marketing, mas que tem também os seus encantos. Já já a gente volta. Ai, estou fazendo aqui o anti-marketing, porque estou aqui barbudo, mas em frente ao mar, me preparando para um trabalho que vamos fazer amanhã, e estamos aqui falando sobre o que é marketing, as filosofias de marketing, não é? Eu já contei para vocês sobre as 3 grandes primeiras filosofias, e vou contar agora para você sobre a nossa 4ª filosofia. Hoje nós temos 5 reconhecidas e uma 6ª que se discute se é, se não é, se tem escopo, se não tem. Mas então, como eu estava dizendo nos vídeos anteriores, marketing é uma maneira de pensar, ou seja, uma filosofia, aquilo que é verdade para você em termos mercadológicos. E ao longo do tempo os ferramentais, ou seja, as estratégias, as ações mercadológicas giraram em torno das filosofias. A primeira filosofia que tem a ver justamente com foco em vendas, eu expliquei no nosso segundo vídeo. A segunda filosofia tem a ver com satisfação, a busca pela satisfação dos clientes. E o terceiro vídeo, ou a terceira filosofia, é justamente sobre a filosofia da fidelização da clientela. Em cada um desses eu expliquei um pouco mais aprofundado como se ocorreram os acontecimentos daquela época, a distribuição das estratégias voltadas para esse tipo de situação. E claro, expliquei também que um belo dia todo mundo meio que começa a fazer e aí começa a não funcionar muito bem e aí tem que surgir uma nova filosofia. Eu também disse que eu estou contando sobre a ótica da cronologia de datas do que ocorre ou ocorreu nos Estados Unidos da América. Então essa 4ª filosofia surgiu ali por volta dos anos 80, comecinho dos anos 90 nos Estados Unidos, e espalhou pelo mundo durante um tempo mais curto, é verdade. Não é uma filosofia das mais vencedoras, mas nós temos algumas técnicas e ferramentas dessa filosofia que a gente vê sendo aplicado normalmente no dia a dia das empresas. Essa é a filosofia da retenção. Qual é a tese das pessoas que trabalham ou desenvolveram esse tipo de filosofia? É o seguinte: olha, mais importante do que ter o meu vendedor ali batendo na sua porta, insistindo com você, mais importante do que de repente nós temos ali pessoas satisfeitas, pessoas que eu tenho aqui técnicas que fidelizam, mas muitas vezes, ainda assim, a clientela nos abandona por um ou outro motivo ou compra parcialmente de outros. E se eu conseguir fazer com que este cliente fique sempre, por diversas situações, comprando da gente, então a gente vai ser mais vencedor, né? Por isso eu tenho que reter. Então começam a surgir os contratos de retenção. No Brasil ficaram muito nítidos os contratos de retenção ligados às companhias telefônicas, não é? Porque as companhias telefônicas fizeram muito isso. Olha, eu te dou aqui um aparelho telefônico, você tem que me garantir que você vai ser meu cliente por pelo menos 1 ano, 2 anos e tal. Inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo máximo de retenção de um contrato, na maioria das vezes, é de 24 meses. Ou seja, você não consegue contratualmente estabelecer regras de retenção. Então, nessa lógica, nesta filosofia mercadológica, nós temos aí basicamente um jogo jurídico em que nós temos a participação de muitos advogados com estrategistas. Estrategistas junto com advogados imaginando, olha, se eu dou este benefício para o cliente,
Então eu exijo que ele não me abandone, que ele cumpra o contrato até o fim. E nós temos aí, inclusive, contratos em várias áreas diferentes. Por exemplo, na área de restaurantes, que é um ramo que eu conheço muito, nós temos muitos restaurantes que estão presos contratualmente ao fornecimento de gás de cozinha para que a comida seja feita. Então tem contratos de 5 anos, de 3 anos, de 2 anos, em que a companhia oferece os equipamentos, garante o fornecimento, mas exige que o cliente, no caso o restaurante, ele contrate aquele gás por um preço certo, por um período mínimo. Normalmente, um período de 2 a 5 anos, mais para 5 do que para 2. E isso acontece em diversas áreas. Alguém vai prestar um serviço e diz, ok, eu vou fazer um contrato mais barato, vou te oferecer um desconto, mas você vai ter que cumprir o seu contrato por muito mais tempo. Você vai ter que ser meu cliente por muito tempo. Isso, gente, é uma técnica de retenção. Eu quero reter o cliente, porque no tempo que eu estou, digamos assim, não gastando tempo para buscar você como cliente, eu estou agora, uma vez que isso existe contratualmente, apenas gastando o meu tempo para conquistar novos clientes, porque você já está conquistado, entendeu? Mas acontece que um belo dia isso também começou a não funcionar muito bem. Aliás, foi a filosofia mais curta. E aí surge a última e grande, esta grande sim, e muito em voga, filosofia de marketing. Eu conto no próximo vídeo. Um grande abraço.